Olá pessoal, tudo bom? Nós vimos a aula passada, eu dei para você várias ideias da aula passada, certo? Sobre os tratados internacionais. Aí nós focamos mais na parte dos tratados internacionais de direitos humanos que foram, que são aprovados pelo parágrafo 3º do artigo 5º, que são os tratados internacionais de direitos humanos, quando eles são aprovados com aquele quórum de emenda constitucional, certo? Você está tranquilo que vocês já viram ali comigo. Agora nós vamos ver os que não forem, os tratados sobre direitos humanos que não foram aprovados por esse procedimento. Vai acontecer o quê? Qual é o exemplo? É o Pacto de São José da Costa Rica. Por quê? Porque na década de 1990 não havia previsão do referido dispositivo constitucional, certo? Então, o Pacto de São José da Costa Rica, ele não foi previsto no referido dispositivo. Certo, pessoal? O que acontece? É o que eu já tinha explicado ali para vocês. A gente veio aqui reforçar a ideia. Não se perca, preste atenção. Foi tratado internacional, apenas tratado internacional, não estou falando de direitos humanos, ele vai ter força de lei ordinária, tá certo? Força de lei ordinária. Tratado internacional de direitos humanos aprovados de acordo com o que é aprovado em emenda constitucional, que é daquela forma do parágrafo 3º do artigo 5º, né? Que são as duas casas, as duas votações, 3/5 dos membros. O que acontece? Vai ter mesma força da Constituição, ele vai fazer parte do bloco de constitucionalidade. Agora, se ele não for aprovado, ele é um tratado internacional de direitos humanos, mas não for aprovado de acordo com esse parágrafo 3º, né? Ele não vai ter força de emenda constitucional. Aí, o que a gente vai ter? Nós vamos ter duas posições. A gente tem a posição minoritária e nós temos a posição majoritária. Na posição minoritária, o ministro Celso de Mello e a Flávia Piovesan, eles entenderam de que forma? Que estes tratados têm, sim, força de norma constitucional, com fundamento no artigo 5º, sendo que é no parágrafo 2º. Só, pessoal, que tenha muito cuidado. Esse entendimento do ministro Celso de Mello e da Flávia Piovesan é uma posição minoritária, ou seja, menos pessoas entendendo daquela forma, tá certo? Então, já eu falo da posição majoritária. O que o parágrafo 2º do artigo 5º ele diz? No parágrafo 2º do artigo 5º, ele diz o quê? Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tá certo? Tranquilo, né? E aí surgiu, então, a posição majoritária. Quem é que faz parte dessa posição majoritária? O STF, o Supremo Tribunal Federal. E o que é que o Supremo Tribunal Federal diz? Ele entende de que forma? Que estes tratados, que tratados, professora? Os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados pelo quórum da emenda. Eles vão ter força de quê? Vão ter força de norma supralegal, acima da lei, mas eles vão estar abaixo da Constituição, certo? Eles vão estar como se a gente pode falar da seguinte forma. Esses tratados, eles vão estar na linha cinzenta, certo? Eles nem são lei, nem vão ter força de Constituição. Não vão fazer parte do bloco de constitucionalidade. Eles não fazem parte do bloco, certo? Mas eles estão acima das leis. Então, eles ficaram no meio termo. Então, preste muita atenção. A posição majoritária do Supremo Tribunal Federal diz que estes tratados possuem força de norma supralegal, acima das leis, e infraconstitucional, que está abaixo da Constituição. Então, eu repito, pessoal, tenha muito cuidado com essas ideias. Essa parte da internacional ela é muito importante, porque se tiver um tratado internacional de direitos humanos acima das leis, as leis vão ter que estar de acordo com o tratado. Entendeu? Porque que tem que ter cuidado com essa ideia. E aí, professora, se for apenas tratado internacional, vai ter força de lei ordinária. Então, ele vai estar aqui com a lei ordinária. Se for direitos humanos não aprovado por aquele quórum, ele está acima das leis e as leis têm que estar de acordo com ele.
E se for um Tratado Internacional de Direitos Humanos, professor, aprovado pelo quórum, aí ele vai estar coladinho com a nossa Constituição. Quem que vai estar coladinho com a nossa Constituição? Nesse bloco de constitucionalidade, a Constituição, emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados, sim, com o quórum do parágrafo 3º do artigo 5º. Tá certo, pessoal? Essa aula é um pouquinho mais curta porque é só para dar ênfase agora para a gente finalizar essa ideia de tratado internacional, tá ok? Próxima aula eu entro com mais informações para vocês e trago mais alguns detalhes sobre controle de constitucionalidade, tá ok? Aguardo você na próxima aula.